Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal Repensar para Crer. Nós estivemos afastados por algum tempo, mas estamos retornando para realizar as nossas reflexões e as nossas mensagens aqui nesse nosso canal. Tivemos um pouco afastado devido à pós-graduação que nós estamos fazendo e infelizmente nós tivemos trabalhos para fazer e nós tivemos que realmente dar um tempo, mas estamos retornando. E antes de iniciarmos, também gostaria de fazer aquele convite de praxe. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Acione ali durante a inscrição o sininho com a opção todos, para que você possa receber os vídeos que são produzidos pelo nosso canal. Também dê seu like. O like é importante para o nosso canal, Dê seu like ali nos vídeos que vocês estão assistindo. Isso vai ajudar também a fortalecer o canal e também que a gente possa saber se você está gostando ou não dos vídeos que nós estamos produzindo. Também peço a gentileza da possibilidade de vocês compartilharem o link da reflexão para os seus amigos nas suas redes sociais. Com isso, nos ajuda a divulgar o nosso canal e também leva as nossas reflexões e mensagens às pessoas, para que possam aí desfrutar aí de um conteúdo que as leve a refletir e a crescer como seres humanos. Que a gente, nesse mundo que a gente vive é tão complicado, nesse mundo virtual e de tantas mensagens que, em vez de agregar, faz é destruir as pessoas. Então, nesse momento, gostaria de convidar a todos, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, para aqueles que quiserem e puderem, orar comigo. Então, para aqueles que quiserem e puderem, por favor, vamos orar. Então, fechar nossos olhos. Querido Pai, querido Deus, Criador do céu e da terra. Estamos aqui mais uma vez, iniciando, Senhor, novamente, a levar às pessoas vídeos com mensagem, palestras reflexivas acerca da Tua palavra, para que a gente possa cada vez mais solidificar a nossa fé, a nossa caminhada cristã e nosso amadurecimento espiritual. Nesse momento eu te peço que o Teu Espírito Santo possa nos usar como Teu instrumento e que Tua mensagem seja transmitida de maneira clara, tranquila e que o Teu Espírito Santo possa quebrar barreiras, paradigmas, preconceitos, para que realmente a mensagem seja entendida e seja refletida conforme a Tua vontade e o Teu propósito. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, pessoal, estamos aí iniciando, próximo aí nós estamos próximos, a comemorarmos aí o Natal. E eu gostaria de trazer uma reflexão baseado a um tema que nós nos propusemos a trazer para vocês. O tema, vou colocar aqui o slide, só um minutinho, eu apertei aqui. Bem, o tema que nós iremos tratar é o Natal, sentido e direção. Esse é o tema que a gente propõe trazer hoje aqui, para a gente refletir um pouco. Nós sabemos que a data do Natal ela é um pouco diferente daquilo que estamos acostumados a entender, como realmente é o Natal. Todos nós aqui consideramos como uma data comemorativa. Todos nós aqui, com certeza, olhamos para o Natal, o dia de Natal, a noite de Natal, como uma data comemorativa. É uma data que apresenta algumas controvérsias, E umas delas, eu vou para o slide aqui, e uma delas é essa pergunta que eu coloquei no slide, para a gente poder começar a refletir. Então, por que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, quando nós sabemos que Jesus não nasceu nesta data? Então, para a gente compreender o porquê dessa pergunta, nós temos que entender um pouco como funciona o calendário judaico, certo? Bem, eu coloquei aí no slide para vocês um calendário, que é uma mandala, onde apresenta tanto o calendário judaico como o nosso calendário romano, greco-romano. Se vocês observarem, eu vou passar o mouse, essa parte verde é o calendário judaico, certo? E aqui dentro nós temos o calendário romano, que é o calendário que nós usamos hoje.
Então, o calendário judaico é um calendário tipo lunisolar. Isso quer dizer o quê? Ele é baseado nas fases da lua. Então, começa sempre a cada lua nova. Então, o calendário judaico, Jesus, que se a gente perceber aqui nessa parte verde, né, dessa mandala, a gente percebe que Jesus nasceu no 7º mês, tá aqui é o 7º mês, aqui é o nascimento de Yeshua, né, do Messias. Ele nasceu aqui provavelmente nesse mês aqui, né, judaico, que é o Etanim, tá? Que equivale ao nosso calendário romano, praticamente ele é o mês de outubro, tá? No nosso canal, se vocês quiserem ir lá pesquisar e querer se aprofundar um pouco sobre isso, sobre a data do 25 de dezembro, né, o nascimento de Jesus, etc., nós temos um vídeo que nós fizemos ano passado com o tema Jesus nasceu em dezembro. O que a história tem para nos revelar? Então, nesse vídeo nós apresentamos ali com mais detalhes o nascimento provável de Jesus e o porquê que hoje comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. A gente não vai se aprofundar com relação a isso, tá certo? Então, o nosso calendário hoje, que é o calendário romano, então Jesus aí, a gente percebendo na mandala, ele nasceu ali correspondente ali ao mês de outubro, que a gente percebe aí que eu coloquei aqui na mandala, né? No mês de outubro, certo? Então, baseado nesses calendários que eu apresentei aqui, eu faço a seguinte pergunta. A Bíblia apresenta a data do nascimento de Jesus? Será que a Bíblia apresenta? Logicamente que a Bíblia não apresenta nenhuma data e nem o local correto do seu nascimento. O que a Bíblia apresenta é que Jesus nasceu na cidade de Belém, mas o local aonde ele nasceu não é relatado na Bíblia nem o dia, tá certo? Então, baseado nisso, outra pergunta que pode surgir é o seguinte: por que Deus não colocou essas informações na Bíblia, no sentido do local e da data? É uma questão para se perguntar. Por que Deus não colocou? O motivo, Deus já sabia. Se ele colocasse, com certeza, nós teríamos aí um processo de idolatria. Tanto para a data, como para o local. Então, vamos pensar. Aí eu coloco essa pergunta. Tem algum problema, então, comemorarmos no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus? Se não tem data, se não tem local, que foi relatado na Bíblia, a gente pode ter algum problema a gente comemorar o Natal no dia 25 de dezembro? Logicamente que não tem problema nenhum. Agora, o importante é que a gente venha a lembrar o motivo por que nós estamos comemorando este dia. Esse é o fator mais importante. É a gente lembrar o motivo. Qual o motivo que eu estou comemorando no dia 25 de dezembro? Aí eu pergunto, será que nós fazemos isso? Realmente a gente para pensar na noite de Natal, o motivo pelo qual tem aquela festa, né? Então Deus, ele tem um propósito na noite de Natal para a gente. Aí eu coloco no slide aí para vocês. É fazer com que Jesus seja conhecido por todos nós, tá? Então, faltou ali a palavra seja. Então, o propósito de Deus é fazer com que Jesus seja conhecido por todos nós. Agora, por que Deus quer que isso ocorra? Que Jesus seja conhecido por todos nós? Existe uma lei chamada lei da causa e efeito. Bom, a gente vai fazer aqui uma explanação para a gente responder alguns questionamentos com relação a isso. Existe a lei da causa e efeito, certo? Que existe aí no universo. E essa lei, ela influencia as nossas vidas diariamente, essa lei de causa e efeito. Vamos imaginar o seguinte, eu vou coloquei no slide para vocês. Essa imagem, ela é muito bem, assim, ela por si só ela se fala. Aqui a gente conhece, a partir do momento que eu empurro o primeiro dominó, existe o efeito dominó, né? Então, quando uma peça eu derrubo,
derruba a primeira peça, as outras são atingidas e vão uma caindo sobre a outra, né? Então, a lei da causa e efeito, ela afirma que toda ação tem uma reação. Vocês concordam comigo? Então, isso se aplica a diversas áreas da nossa vida, desde as ciências até o cotidiano das pessoas. Todos nós temos a tendência de tornarmos, né, cada vez mais parecido com aquilo que a gente adora. Então, existe uma causa e um efeito. Um exemplo simples para a gente pensar. Aí eu coloco essa imagem aí, que eu acredito que vai fazer a gente entender um pouco com relação a isso que eu estou falando. Quando a gente idolatra, no caso dessa cena, né, que a gente percebe, né, as meninas ali chorando, gritando, tirando foto, quando a gente idolatra um artista famoso, isso leva as pessoas a terem as seguintes atitudes. Primeiro, se vestir igual aquele meu ídolo. Outro ponto é falar como ele fala. Gíria, aquelas coisas dele ali. E também querer ter as mesmas coisas que ele tem. Se eu vejo ele com um boné tal, eu vou querer ter um boné. Ah, se eu vejo a menina que eu idolatro, essa artista que eu idolatro, com uma camisa, eu vou comprar uma camisa igual. E também as pessoas buscam querer viver uma vida igual àquela pessoa que ela está idolatrando. Deus, ele sabia que poderia, como ele sabedor de todas as coisas, ele sabia que isso poderia ocorrer. Por isso, nos ordenou que não adorássemos. Como? Não adorássemos a imagens, a lugares, a coisas, a pessoas, a datas, né? Então, o objetivo de Deus era que venhamos a conhecê-lo. E quando a gente conhece ele, a gente busca adorá-lo como verdadeiro Deus, porque ele falou isso pra gente. Se nós formos lá em Êxodo, capítulo 20, lá em Êxodo, capítulo 20, ali Deus, ele entrega para Moisés os 10 mandamentos, a lei dele, que foi escrita com o dedo dele, na pedra. Não foi Moisés que escreveu. Foi Deus que escreveu as leis e entregou para Moisés. E no Êxodo 20, no verso 3 e 4, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento diz: então, não terás deuses diante de mim, deuses. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui no Êxodo, verso 3 e 4, é apresentado o primeiro mandamento e o segundo. Então, o primeiro é não ter outros deuses. E o segundo é você não fazer imagem de escultura, idolatrar. Então, Deus já sabia disso. Por isso que ele deu lá na época de Moisés. Tá certo? Então, Deus ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Mas para ele ter um relacionamento, para que a gente tenha um relacionamento, a gente precisa conhecer a pessoa que a gente quer se relacionar. Então, eu uso muito como exemplo a situação do meu casamento com a Andréia. Para eu chegar ao ponto de casar com ela, eu tive que buscar um relacionamento e nesse relacionamento amadurecer o meu conhecer, né? O nosso conhecer, né? Eu conhecer ela e ela me conhecer. Para chegar a um ponto de nós realmente tomarmos uma decisão de ficarmos juntos. Certo? Então, a Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, ele apresenta um relato do nascimento de Jesus que nos diz. Eu vou colocar no slide para a gente poder ler juntos. Tá? Então, no capítulo 2, dos versos de 8 a 20,
O evangelista Lucas, ele relata. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Ele continua. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e a paz na terra para as pessoas quem ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos até Belém, para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Bem, essa aqui é na versão, né, da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, para a gente entender esse contexto aqui, relatado pelo evangelista Lucas, do nascimento de Cristo, nós temos que fazer uma viagem no passado. Nós iremos conhecer algumas coisas, né, da época vivida ali pelos pastores de ovelhas. E inicialmente, e com isso, nós iremos entender, né, inicialmente, o que é uma manjedoura. Eu vou colocar aqui um slide para vocês. Bem, a palavra manjedoura, vocês estão vendo no slide, vem do original hebraico evus, que significa calha de alimentação para o gado. E se vocês observarem aí, eu coloquei uma imagem de uma manjedoura da época de Cristo, tá certo? Vocês estão vendo que ela é de pedra. Então, ela não é um coxo, né, que a gente chama de coxo, né, de madeira, como nós conhecemos atualmente. E aí eu coloco aí um coxo de madeira que a gente conhece, que a gente percebe, a gente viaja nas estradas, ou quem tem uma fazenda, né, que alimenta gados, você vê isso aí. Esse é um coxo de madeira. Na época de Cristo era feita de pedra. Então aqui, era feito de pedra. Então isso se chama manjedoura, tá? Então, outra coisa que a gente precisa conhecer para entender esse texto relatado pelo evangelista Lucas, eu faço a seguinte pergunta: como eram as casas do tempo de Jesus? Para a gente poder compreender. Falou-se manjedoura, e ele chegou lá, viu, né, o menino enrolado em um pano dentro da manjedoura. Mas como que eram as casas? Né? Então, eu trouxe aí para vocês uma imagem de como eram as casas na época de Jesus. Vocês observam aqui que tinha apenas uma porta de entrada nas casas, tá? E ao entrar na casa, você tem um pátio, vocês estão vendo aqui um pátio que tem uma ovelha aqui, tá vendo? Dentro, e uma ovelha na porta, querendo entrar. Então essa parte aqui é o pátio. E aqui vocês estão vendo a ovelha comendo. Então isso aqui é a manjedoura, que é o coxo de alimentação dos animais, certo? Então esse pátio alojava ali ovelhas, cabras, jumento, não? Que era um local ali que ficava a manjedoura para alimentar os animais, como vocês estão vendo aí. Também a casa existia apenas um cômodo. Se você observar aqui, só tem um cômodo aqui, ó. Vou colocar o mouse. Só tem um cômodo.
Depois do pátio, um cômodo, né? E esse cômodo era um local em que toda a família dormia juntos, tá? Naquela época, eles dormiam juntos num cômodo só. E vocês estão vendo também aqui na casa, existe uma mulher subindo aqui uma escada, que é a parte de cima da casa, tá certo? Na parte de cima era um local em que se faziam as refeições. Era como se fosse uma sala de estar. Então, por que é importante a gente saber o que é uma manjedoura na época de Jesus e como era uma casa na época de Jesus? Porque muitas famílias, na época ali de Jesus, né, muitas famílias, eles tinham na sua casa um anexo ao cômodo da família. Então, um anexo ao cômodo da família. Aqui vocês estão vendo que não tem um cômodo, mas um anexo, que eu digo, né? Existe casa lá que tinha um anexo, certo? Ao cômodo da família. E o que a gente pode aprender com isso? Vamos lá. Aí eu coloco aqui o slide dizendo o seguinte, que José e Maria foram para a casa de parentes. Então, a gente sabe, se você pegar o relato anterior aí, você sabe que Maria ficou grávida, e aí José ficou preocupado porque ela engravidou, e isso poderia fazer com que ela fosse condenada, porque ela não era casada com ele, e eles tiveram que fugir. José pegou Maria e levou Maria de Nazaré, onde eles moravam, para Belém. Para casa, foram para Belém, né? Então, provavelmente, quando eles chegaram em Belém, na casa de algum parente, aquele cômodo, o anexo ao cômodo na casa, é chamado de hospedaria. E aí a gente imagina que é o que a tradição nos traz, como uma hospedaria, um hotel, mas não. Hospedaria é o anexo ao cômodo de uma casa em naquela época de Jesus, tá certo? Então, esse anexo ao cômodo se chama de hospedaria. Então, o local que foi dado para Maria e José, quando ele chegou na casa do parente, provavelmente, né, esse anexo já estava ocupado por alguém. Esse local, essa hospedaria. Tá certo? E deram, então, para Maria e José ficar ali no pátio, que é o local dos animais. Então, Maria deu à luz a Jesus nesse local, no pátio. Tá certo? Onde ela utilizou a manjedoura, o local que os animais comem, como um berço. Então, hoje, na cidade de Belém, em Israel, existe um local, tá, onde as pessoas fazem peregrinação, idolatria, como sendo o local em que Jesus nasceu. Esse local é chamado de Basílica da Natividade. Vocês estão vendo aí no slide. A Basílica da Natividade. Ela fica localizada ali na cidade de Belém, Israel. É uma basílica católica. Então, a sua estrutura ela foi construída sobre uma caverna que, pela tradição católica, tá? O que é tradição? Tradição é uma coisa assim que não é verdade, tá certo? É uma tradição. Então, foi construída essa basílica nessa caverna que a tradição católica dizia que era o provável local do nascimento de Jesus. Tá? Então, dentro dessa basílica existe uma gruta chamada Gruta da Natividade, essa que vocês estão vendo aí no slide, né? Que foi construída ali na basílica, informando que ali essa Gruta da Natividade é o local exato que Jesus nasceu. Isso é tradição. Então a basílica, só para vocês terem ideia, ela foi construída na época de Helena, mãe de Constantinopla. De Constantino, né? Que é Helena de Constantinopla, que é mãe do imperador Constantino. Aquele imperador Constantino Grande, né? E foi construída em 326 depois de Cristo. Depois de Cristo. 326 anos depois de Cristo. Os arqueólogos, os pesquisadores,
eles não reconhecem como sendo o local da nascimento de Jesus. Como? Lógico que você sabe que todo artefato, todo objeto, ele te traz informações. Por isso que aquele negócio de CSIs, né? Quando alguém morre, você isola o local, deixa do jeito que está, porque o próprio local, ele te dá informações. Então, essa questão dos arqueólogos chegarem a um ponto, os pesquisadores, que não é, porque o local, devido ali a pesquisa que foi feita acho que com um carbono 14, né, ou outro método, não sei, mostra que aquele local não é um local da época de Jesus. Quer dizer, da época do nascimento de Jesus. 33, porque Jesus morreu com 33, né? Então, do dia quando Jesus nasceu, o primeiro dia de nascimento. Então, não é comprovado cientificamente e arqueologicamente. Então, baseado em tudo isso até agora que a gente está falando, agora a gente pode ir para o nosso tema para a reflexão. Primeiro temos que entender o que significa a palavra sentido, porque o tema é o Natal, sentido e direção. Então a gente já entendeu mais ou menos, a gente leu o texto bíblico aqui do evangelista Lucas, contando o relato ali, né, de Jesus, né, quando nasceu, que os pastores receberam ali a mensagem, foram lá e tal, viram Jesus numa manjedoura. Já entendemos o que é uma manjedoura, né, que é um local onde os animais se alimentam. Entendemos como eram as casas na época de Jesus. Então, por que Maria ficou num local onde é um estábulo, né? O pessoal fala que é um estábulo. Não, é o pátio onde ficam os animais na casa e lá tem a manjedoura. Que provavelmente a casa do parente que eles foram já estava com gente e o anexo, que ficava ali o cômodo da família, chamado de hospedaria, provavelmente estava ocupado e deixaram o pátio para que eles pudessem ficar e ela pudesse ter o neném. Jesus, né? Então, o que significa essa palavra sentido? Sentido significa uma direção. Então, de acordo com a direção que nós tomamos, nós iremos dar significado aos nossos quê? Aos nossos propósitos. Então, de acordo com a direção que tomamos, nós iremos dar um significado aos nossos propósitos. Tá certo? Agora, para saber o verdadeiro sentido do Natal, nós precisamos verificar a direção que nos aponta ou para aonde ele quer nos conduzir. Então, o verdadeiro sentido de Natal, para onde ele está me apontando? Qual é a direção que ele quer me levar? Né? Onde ele quer me conduzir. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês, eu coloquei no slide aí. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Vamos refletir, baseado nessa pergunta, em 3 pontos. Tá? Em 3 direções. O Natal vai nos conduzir a 3 direções, que eu vou trazer aqui. A primeira direção, eu coloco no slide para vocês, é que o Natal nos direciona a Jesus. Primeira coisa, o Natal, ele nos aponta, ele nos direciona para Jesus. O evangelista Lucas, lá no capítulo 2, no verso 11, ele nos diz o seguinte, aí vocês estão vendo aí no slide. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Isso é a nova tradução da linguagem de hoje. Então aqui, houve o quê? Uma notícia que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, o nascimento de Jesus trata desta missão, desse direcionamento, desse propósito, que é o quê? Nos salvar. Agora, salvar de quê? Né? A gente sabe que, desde a criação do mundo, entrou-se o pecado. Tá. E nós somos pecadores. Tá, mas o que é pecado? Se a gente pegar a Bíblia, pecado, lá em 1 João, fala que pecado é transgressão da lei. Está escrito na Bíblia. Então, pecado é igual transgressão da lei.
Agora, que lei? Se a gente verificar a lei que está sendo tratada na Bíblia, são os 10 mandamentos que foram dados por Deus lá no Monte Sinai para Moisés. Então, quando eu peco, eu transgrido uma lei que foi dada por Deus, que são os 10 mandamentos, que são as leis morais, né? Então, observamos então que nesta notícia, se a gente vê no relato, os anjos, os pastores e os magos tiveram seu foco, tiveram seu direcionamento em Jesus, no momento do seu nascimento. Então, Natal é uma oportunidade para a gente celebrar a vinda do Salvador ao mundo. Então, o Natal também nos dá o sentido de irmos em direção a Jesus, como fez os pastores e os magos, certo? Então, um exemplo para a gente entender melhor isso, eu coloco aqui uma festa de aniversário, para a gente poder compreender mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Uma festa de aniversário. Se na festa não existiu aniversariante, o aniversário não existe. Não tem sentido o aniversário, uma festa de aniversário. Se não existe o aniversariante, não vai existir aniversário. Da mesma forma, nós também não podemos celebrar o Natal sem um sentido. E o sentido é Cristo. Então, se não celebrarmos o Natal, dando um sentido ao Natal, pensando no Natal, como uma notícia que foi dada ao mundo, de Cristo, o Salvador, o Messias, veio ao mundo para salvar os pecadores, os transgressores da lei de Deus. Então, essa é a ideia principal. Que o foco principal da noite de Natal, mesmo a gente sabendo que não é no dia 25 de dezembro do nascimento de Jesus, como a gente já mostrou aqui no calendário judaico, né, ali confrontando com o nosso calendário romano, né, o foco principal tem que ser Cristo. Então, como cristãos, nós devemos buscar apresentar a todas as pessoas que estiverem conosco na noite de Natal quem é Jesus. Então, a lição que a gente pode tirar nessa primeira direção, vou colocar aqui no slide para vocês, a primeira lição é que o Natal deve nos direcionar a Jesus. E como a gente leu aqui, como ocorreu com os pastores, que foram anunciados pelo anjo e foram verificar em loco, também com os reis magos, que a gente sabe que foi revelado através dos reis magos, através de uma estrela, que eles eram astrônomos, né? E eles sabiam de uma profecia, né? Que eles liam o Antigo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento escrito, né? Contando essa história do nascimento do Salvador. Só um minutinho que eu vou colocar a bateria. Entendeu? Então, eles tinham essa profecia nos escritos, né? Dos manuscritos ali que tratava do Antigo Testamento, né? Só colocar aqui rapidinho. Ok. Então, tantos os pastores que eles tinham sido anunciados pelos anjos e como os reis magos foram revelados através de uma estrela, tá? No céu, aí a gente pergunta, que estrela foi essa, né? Porque a gente fica imaginando, a gente lê a Bíblia e a gente pensa assim, será que é possível isso? Mas que estrela que ele está falando? É tratado essa estrela como estrela de Belém. Estudos dizem que a estrela de Belém teria sido consequência do efeito de um fenômeno raro de conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno com a estrela de Regulus, considerada a maior das constelações de Leão. Agora, vocês me perguntam, tá vendo aí? Foi uma coincidência. Vamos lá. Quem criou a lei da gravidade?
Eu sou criacionista, sou cristão. Então eu creio que Deus criou tudo. Se a gente olhar para o universo pela sua complexidade e sua maravilha, é tão maravilhoso o universo quando a gente busca compreender um pouco, estudar um pouco, é muito perfeito. Existem leis ali para que nós pudéssemos existir, o nosso planeta pudesse existir. E quem colocou essas leis? Quem criou os planetas, as estrelas? Tanto que a Bíblia fala que Deus sabe o nome de todas as estrelas. Então, será que Deus ele não pode usar, baseado dentro das leis, que Deus não descumpre as leis? Não, ele é perfeito, ele cumpre. Mas ele pode usar as leis que ele estabelece e fazer alguma coisa, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Pão cair do céu. Química. Bioquímica. Então, com certeza, essa constelação, essa estrela de Belém, Deus, ele fez com que ela aparecesse dentro da profecia que orientou os reis magos. Então, a aproximação desses corpos celestes no firmamento teria produzido um efeito luminoso bastante intenso que realmente levaram os astrônomos, que eram os 3 reis magos, a buscar a profecia do nascimento do Salvador. Então, a aplicação que a gente pode tirar desse primeiro ponto, que eu coloco aí no slide, é que devemos buscar Jesus nesse Natal. Certo? A segunda direção que nós podemos tirar com relação à noite do Natal é o Natal nos direciona para o bem. Nos versos 10 e 14 de Lucas, capítulo 2, né? Ele nos diz o seguinte, vou colocar no slide aí. Mas o anjo disse, não tenha medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Isso no verso 10. No verso 14 diz, glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas que a quem ele quer bem. Então os anjos disseram, na hora que ele se apresentou ali para os pastores, que haveria uma grande alegria, e que haveria louvor a Deus, e que ele iria abençoar as pessoas que vivem uma boa vontade junto com ele, que vivem uma boa vontade com ele. Isso significa que o verdadeiro Natal deve nos direcionar para a gente fazer o quê? Coisas boas, aí no slide, coisas boas. Paulo, ele nos ensina lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 23, quais são os frutos bons que nós podemos produzir e quais são os frutos ruins que nós podemos produzir. E diz assim, lá em Gálatas 5, dos versos 19 a 23, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, natureza humana, tá? Coisas da natureza humana que nós produzimos. Nós. A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Isso são coisas que nós fazemos. Obras humanas. Aí, Paulo continua. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus, quando nós permitimos que ele trabalhe na nossa mente, no nosso coração, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade,
a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, Paulo, aqui, nesse texto, ele nos leva a discernir as coisas certas a serem feitas das coisas erradas. Certo? Então, ele vem nos mostrar se estamos fazendo as coisas certas, as coisas que vêm do fruto do Espírito de Deus, que é o que está em vermelho aí no texto. Ou se estamos fazendo as obras apenas da carne, né, que está em azul, que são obras nossas. Então, fazendo somente, quando a gente faz as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, nos leva ali a questão do egocentrismo, né? Mas mais na frente eu falo sobre isso. Então, se estivermos fazendo aquilo que o Espírito Santo quer em nós, se a gente permitir, então estaremos fazendo de maneira que agrada ao Criador, a Deus, né? Então, e ele diz, contra essas coisas não há lei. Então, se eu faço as coisas do Espírito Santo, que é o amor, que eu coloquei aqui, o amor, né, a paciência, a alegria, a paz, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, contra essas coisas não existe lei. E não existindo lei, nós não somos presos. Aí é quando a gente consegue entender quando Cristo fala, conhecereis a verdade te liberta. Quem é a verdade? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós somos livres para servir a Deus, servir para ajudar o seu reino aqui na terra. Mas o que é reino de Deus? Uma coisa que eu me perguntei, o que é o reino de Deus? Eu quero trazer um texto aqui de Ellen White, que do livro A Ciência do Bom Viver diz na página 36. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra, pela operação interior do seu espírito, a comunhão da alma com aquele que é sua vida. A maior manifestação de seu poder se observa na natureza humana, levada à perfeição do caráter de Cristo. Então não é errado a gente celebrar o Natal como sendo uma festa, né? Que a gente comemora. Agora, por que não é errado? Porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Paulo falou isso. Um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, quando a gente se reúne na noite de Natal com os familiares, com os amigos, é um momento de alegria. Mas alegria em quê? Nós temos que buscar na festa de Natal essa alegria, nesse sentido, usando Cristo como referência. Agora, não adianta a gente buscarmos ali na festa de Natal somente comemorar, beber, comer, mas não tem o sentido da noite ali. Então, apenas com a intenção ali de comer e beber. Agora, por que eu digo isso? Aí eu coloco aqui, né? Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que apenas estão preocupadas com a obra da carne, né? Com aquilo que ele quer fazer, né? Que é o comer, o beber, né? Buscar ali seus próprios desejos pessoais. Então, o egocentrismo. O Natal, além de nos trazer alegria, ele deve nos conduzir a fazermos uma das coisas que Cristo nos ensinou a fazer, que é o quê? Fazer o bem para com o próximo. Saia de si mesmo, abra-se para o outro. Emmanuel Levinas, que é um filósofo que ele traz ali a alteridade, né? Ele fala da abertura do eu para o outro. E Jesus ensinou isso. Levinas ele falou isso, mas Jesus já dizia isso. Então, para eu fazer o bem para o próximo, eu tenho que sair de mim mesmo. Eu tenho que deixar o meu individualismo, o egocentrismo, eu sou o centro de tudo. Então, o Natal deve nos levar a viver o amor que foi ensinado por Jesus. Um amor que produz e nos conduz a sermos solidários para com o próximo. Agora, o Natal também nos leva, principalmente, a perdoar quem nos ofendeu. É um momento ali
de você fazer uma reflexão, uma introspecção, tá certo? Saia de si, não seja egocêntrico e perdoe as pessoas que te ofendeu. Isso é buscar um relacionamento horizontal, porque Cristo ele disse assim: quais são os dois maiores mandamentos? Um dos fariseus perguntou para Jesus: quais são os maiores mandamentos? Aí Jesus responde para ele: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Relacionamento vertical, da criatura ao Criador. E ele diz: o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, que é o relacionamento horizontal. É o do homem para com o homem. Então, para eu pedir perdão a Deus, às vezes eu tenho que pedir perdão ao meu próximo para que Deus possa me perdoar. Então, a lição que nós tiramos nesse segundo ponto é que o Natal deve nos direcionar a duas coisas. Eu coloco no slide lá: a praticarmos as boas obras, que é fazer o bem, ser solidário, e também a perdoar as pessoas que nos ofenderam, né? Então, é buscar ali, trabalhar esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Porque para eu amar a Deus, eu tenho que amar o próximo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E a terceira e última direção que eu quero trazer, que o Natal é um tempo de mudança. O evangelista Lucas, ele nos apresenta, no capítulo 2, os versos 16 a 20, ele diz assim: eles foram depressa, no caso os pastores, e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram, né, o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos que estavam ali e ouviram o que os pastores disseram, ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas, naquilo que os pastores estavam contando ali. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. O texto aqui, que o evangelista Lucas nos traz, mostra que após o nascimento de Jesus, a vida de Maria e José, a vida dos magos, de Isabel, de Zacarias, de Ana, de Simeão, dos pastores e de muitos outros, como também toda a humanidade, tudo mudou a partir desse primeiro Natal. Isso é considerado o primeiro Natal. Certo que a gente sabe que o Natal ele tem que direcionar, pelo Natal, dia 25 de dezembro, diz que foi o nascimento de Jesus, né? A gente sabe que não foi dia 25 de dezembro. Mas ele nos direciona a este acontecimento importantíssimo no cristianismo. Tá certo? E o profeta Isaías, ele nos apresenta lá em Isaías 9, no verso 1 e no verso 6, ele diz assim: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Vou repetir. Mas a aflição, isso aí, lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías falando o que Deus havia pedido para ele falar. Ele estava profetizando. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, ele tornará formosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra, que fica do lado leste do Rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, o profeta Isaías aqui, ele está nos ensinando que viria, ele está profetizando que viria um Messias, que teria como um objetivo principal a salvação. A salvação de todos nós, de todos os perdidos. Como cada um de nós, porque nós somos, né, pecadores e perdidos.
até a gente encontrar o verdadeiro caminho, que ele mesmo diz, vou repetir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois do nascimento de Jesus, a própria cidade de Belém, que era desprezada, nunca mais foi a mesma. E até hoje, aí eu coloco uma imagem para vocês verem, até nos dias de hoje, existem peregrinações a Belém. Mesmo sabendo que na Basílica da Natividade, na Gruta da Natividade, não é o local que Jesus nasceu, mas ele nasceu em Belém. Não se sabe o local correto. Não se sabe. Não importa. Porque se Deus quisesse que nós soubéssemos o dia e o local, ele tinha relatado. Certo? Os pastores, na época de Jesus, eles eram marginalizados na sociedade. A profissão de pastor, ela era desprezada, era desconsiderada, era considerada imunda para a religião judaica. Eles não podiam entrar no templo, na sinagoga, para adorar a Deus, os pastores. Só para vocês verem como eles eram marginalizados. O que Deus fez com relação a essa situação dos pastores? Olha o que Deus fez. Anunciou o nascimento aos pastores, o nascimento do Salvador, do Messias. Eles foram os primeiros a saberem disso. Então, os pastores se tornaram os primeiros evangelistas na história cristã, que eles foram ao encontro de Maria e José e lá eles relataram, eles evangelizaram. Eles anunciaram o nascimento de Jesus, a vinda de Salvador ao mundo. Então, Jesus veio ao mundo, vou repetir, com o objetivo de dar um sentido às nossas vidas. Então, hoje, muitos vivem de maneira desorientada aí, perdida na vida. Vivemos uma vida condenada pela morte, porque depois que a morte entrou no mundo, que o pecado entrou no mundo, a morte também entrou. A gente sabe disso, falou em Gênesis, você vai entender isso. Então, o propósito de Jesus é salvar as nossas vidas. Ele quer dar uma vida abundante, uma vida eterna. Agora, para isso, eu preciso conhecê-lo, preciso entender o que ele quer. Então, Jesus nos disse, em João 10,10, ele fala, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. A vida completa, a vida abundante. Então, quando a gente aceita Jesus na nossa vida, ele vai nos levar a termos uma mudança radical. Porque ele fala, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que veio para o mundo. E ele quer que nós sejamos luzes e sal no mundo. Agora, para eu ser luz, eu preciso conhecer a luz. Porque se eu digo que sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso parâmetro de vida. Nós devemos ser testemunha viva dele. Lá no Apocalipse diz isso. O Apocalipse 2,17 fala, que eu coloco para vocês aí. O dragão se enfureceu com a mulher. Aí se a gente for buscar aí o significado, dragão é a antiga serpente, né? A própria Bíblia diz isso. É a antiga serpente, conhecida como Satanás. Então, o dragão, vamos traduzir, o diabo, Satanás, se enfureceu com a mulher. A mulher seria a igreja de Cristo. Então, o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Então, a igreja, os filhos, a mulher é a igreja, né? E os seus filhos, que são dessa igreja de Cristo. Todos os que obedecem. Então, quem são que o dragão se enfurece e ele luta contra o restante dos seus filhos? São todos aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então, essa aqui está na nova versão transformadora, né? Esse versículo.
Então devemos aproveitar o tempo do Natal e também do final de ano, que é também uma maneira de você poder refletir, para tentarmos iniciar as mudanças que precisamos nas nossas vidas. Ter a coragem de ter uma nova vida, uma vida nova. Nascer de novo, como Cristo diz. Como ele disse para Nicodemos. Então, para que isso ocorra, nós temos que nos permitir e integrar, nós podemos se permitir e se integrar a Cristo. Nós temos que entregar nossa vida a Ele. Agora, para que Ele possa, nesse momento que nós nos permitimos, né, nos entregamos a Cristo, Ele com certeza vai poder transformar cada um de nós em um novo homem e uma nova mulher. Agora, será que isso é possível? Né? É possível sim. Basta que você permita que Cristo te ajude. Agora, para isso, logicamente, a gente tem que conhecê-lo, né? Com profundidade. Aí eu sempre repito que o cristão é como se fosse 3 níveis. O que boia, o que mergulha em mais 1 metro ali, um pouquinho sobe para a superfície, e aquele que mergulha em águas profundas. Então, a terceira direção que nós vemos aqui, que o Natal pode nos apresentar, é que devemos iniciar as mudanças necessárias nas nossas vidas nesse Natal. Agora a escolha é sua, como a imagem aí, vida nova ou continua na vida velha. A escolha é sua. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Ou eu vou para o caminho estreito, como Cristo fala, ou o caminho largo. A escolha é sua. Então, resumindo, o Natal nos apresenta os seguintes sentidos, né? Direção: buscar sempre Jesus, praticar as boas obras, que é fazer o bem, perdoar as pessoas que nos ofenderam e mudar de vida. É isso que o Natal deve nos direcionar. Então, no Natal, nós devemos ficar apenas, não devemos, né, ficar apenas concentrado nas comidas, nas bebidas, nos presentes, na roupa, na festa. Devemos aproveitar aquele momento para a gente celebrar Jesus. Celebrar um Jesus que é o Senhor das nossas vidas. Que Ele veio neste mundo morrer por todos nós. Devemos buscar sermos seguidores dele. Jesus, ele nos deu uma ordem que está registrado pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 16, verso 15, essa aí na versão Almeida, revisada e atualizada, que diz: e disse-lhes, a ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o que ele quer que façamos, é isso. Tá? Ele quer que nós façamos isso. Ide e pregar o evangelho para todo mundo. Então, o que ele quer que façamos é o seguinte, que a gente evangelize. Então, por que não aproveitar a noite de Natal, a noite do Ano Novo, para a gente falar para as pessoas que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou para dar uma vida eterna, uma vida nova para todos nós, uma vida eterna. Então, apresente a Cristo as pessoas que estão ali contigo. Se o seu Natal não estiver numa direção, direcionando ali, né? A levar a sua vida para mais perto dele, que é Cristo, levando você a fazer coisas boas por amor, como ele ensinou, e levando você a ter mudança na sua vida, se tudo isso estiver acontecendo, ocorrendo na sua vida, então o seu Natal está na direção certa. Então o verdadeiro sentido do Natal é nos levar a conhecer Cristo. Tem uma menina, a imagem que eu coloco no slide para vocês, o nome dela é Akiane Kramaric. É uma menina americana que ela tem um dom para pintura extraordinária. Tá? Essa história é real. Vocês podem encontrar na internet. Tá? Você coloca lá, Akiane Kramaric. Todas as pessoas perguntam para ela, de onde vem esse talento, garota?
que os seus quadros são maravilhosos, perfeitos, né? Para um contexto da arte. E ela nunca estudou arte. Ela sempre responde para as pessoas o seguinte: que a sua inspiração vem de Deus. E que às vezes, após sonhar ou ter visões, a sua intuição leva a pintar o que sonhou. E uma das suas pinturas mais importantes é essa que está aí no slide que vocês estão vendo. Foi o rosto de Jesus. Esta imagem que ela pintou. Ela comenta, antes de pintar essa imagem do rosto de Jesus, numa noite ela orou, pedindo a Deus para mostrar como era Jesus. Na manhã seguinte, surgiu um homem na casa dela, que bateu na porta da casa dela, e era um carpinteiro. Vocês sabem que nos Estados Unidos existem muitas casas de madeira, né? Então, existe a profissão de carpinteiro lá. Então, na manhã seguinte surgiu esse homem, batendo na porta, que era um carpinteiro, e ele disse para ela: ó, eu sou modelo para o seu quadro. E ele sentou e ela pintou aquele carpinteiro na casa dela. Então, quem era o carpinteiro que bateu na casa dela? Porque ela orou pedindo. E eu quero encerrar agora, para a gente poder refletir, e que sirva de exemplo para todos nós, do que é ser um verdadeiro seguidor de Cristo, testemunha dele neste mundo, no sentido de fazer o bem ao outro, ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. E que esse exemplo não sirva somente para o Natal, de fazer ali doações, né? Que a gente fica mais sensível, que sirva para todos os dias da nossa vida. Essa história ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. E a história de um homem conhecido como Nicholas Wilton. E eu gostaria de colocar um vídeo para que vocês possam ouvir aí a história desse homem. Vou colocar aqui. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor.
O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Bem, pessoal, que neste Natal todos nós possamos realmente buscar o verdadeiro sentido. Sentido este que é Cristo nas nossas vidas. Para que a gente possa realmente ser testemunha dele todos os dias. Se eu digo que sou cristão, eu sigo ele. Eu sou seguidor dele. Agora a escolha é sua. Ser ou não ser seguidor dele. Agora, para que isso possa ocorrer, devemos nós nos permitirmos que Cristo entre no nosso coração e na nossa mente, para que ele possa fazer as mudanças necessárias nas nossas vidas. Eu sou testemunha disso. Tenho muito que aprender ainda. Mas a minha vida mudou muito depois que eu conheci Cristo. E que, além de para eu poder conhecê-lo, para que ele pudesse fazer as mudanças da minha vida, eu tive que estudar. E estudo esse livro. Um livro que, quanto mais você mergulha em águas profundas, mais maravilhas você encontra na profundeza do mar. Então desejo a vocês um Feliz Natal e um ano novo que se inicia, 2022, que venha com Cristo nas suas vidas. E nesse momento eu gostaria de convidá-los para a gente encerrar a nossa reflexão com oração. Aqueles que puderem, fechando os seus olhos e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado, honrado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Querido Pai amado, estamos aqui agradecidos, Senhor, pelo dom da vida. Agradecidos pelo cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Agradecidos pela saúde que o Senhor nos dá todos os dias. Agradecido pelas condições financeiras que o Senhor nos dá de poder ter o alimento sobre a mesa das nossas casas. E que neste Natal, neste ano novo, possamos nos despir de nós mesmos e buscar em Ti, Senhor, o alicerce por nossos fundamentos cristãos. Como o próprio Cristo diz que Ele é a rocha, para nós construirmos a nossa casa sobre a rocha. E ao construir a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus, possamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada cristã e nosso amadurecimento espiritual. E que neste Natal possamos ser luz e sal na vida de outras pessoas. Na nossa família, para nossos amigos. E que possamos também apresentar o Teu Filho, aquele que veio a este mundo e morreu por nós, Cristo Jesus, a todas as pessoas. E que também o Senhor nos dê força e coragem, como o Senhor disse para Josué, para que venhamos a vencer todos os empecilhos e armadilhas que são plotadas por Satanás e seus anjos caídos, utilizando as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos vícios, os nossos medos, os nossos desejos carnais, os nossos pecados, Senhor. Que nós possamos, através de Cristo, ser firmes na rocha e vencermos todas essas armadilhas. É o que eu te peço, em nome daquele que veio ao mundo e morreu por nós, Cristo Jesus. Amém. Pessoal, obrigado aí mais uma vez e aguardo vocês na nossa próxima live.
na nossa próxima reflexão. Feliz Natal e próximo Ano Novo. E que a paz de Cristo esteja com todos. Amém.